É provável que o José Pinho da organização se junte a nós daqui a pouco, mas mesmo sem ele nós vamos iniciar a nossa sessão. Deixem-me que apresente. Somos 3 aqui na mesa, embora não pareça, mas somos. Neste momento eu, se me permitem, falo como editor, sou o editor, o meu nome é Manuel S. Fonseca e sou o editor deste livro. Também está aqui na mesa o autor e também está na mesa o apresentador, o Henrique Monteiro. Este livro é, antes de mais, um projeto de editor. Eu decidi na Guerra e Paz comemorar os 100 anos da Revolução de Outubro e decidi comemorá-los publicando 3 livros. O projeto da editora foi a publicação de 3 livros. Além deste livro que aqui está, aqui é uma cronologia e que tenta, portanto, sobretudo, expor factos. Além deste livro, a editora publica também outros 2. O primeiro já está nas livrarias, chama-se Revoltada, e é um livro de uma anarquista, Eugenia Yarolovskaya Markon, que foi fuzilada pela Tcheca em 1922. É um testemunho muito, muito interessante. A Tcheca, a polícia política criada em novembro de 1917 por Lenin e por Félix Dzerzhinsky, tinha uma certa sensibilidade artística e literária. Gostava que as pessoas que torturava a seguir escrevessem ou confissões ou biografias, porque, sobretudo quando eram eles próprios artistas ou escritores, porque geralmente a qualidade literária desses textos, eles estimulavam imenso as pessoas torturadas a que manifestassem dessem o seu melhor e escrevessem textos tocantes e fortes. E é o caso desse texto que foi recuperado da Eugenia Yarolovskaya, que ela escreveu depois de ter sido levada para o campo de Solovki. Ela foi fuzilada depois do próprio marido, que era um poeta também, eram anarquistas, e tinham tido uma adesão inicial à Revolução Bolchevique, adesão que lhes passou rapidamente e que levou a seguir um caminho extremamente interessante e inovador, que é o caminho do crime. Ela achava que o crime, o roubo, eram legítimos e faziam até parte das belas artes, se assim quisermos. Acabou naturalmente presa e depois acabou mesmo por ser fuzilada. É um livro que vale a pena ler, muito interessante, e faz parte deste meu projeto de editor. O terceiro livro que juntei a estes 2 é a primeira tradução em português de um romance sobre o qual vale a pena falar antes de lermos esta Revolução de Outubro, que é um romance que se chama O que Fazer, de Nikolai Chernyshevsky, e que hoje é mais ou menos um desconhecido para a maior parte dos leitores portugueses, mas que no seu tempo, no final do século XIX, foi um romance extremamente marcante e inspirador para revolucionários, inclusive, por exemplo, para Lenin, que, de resto, quando escreveu uma das suas obras filosóficas, que se chama O que Fazer, se inspirou e quis mesmo copiar o título do romance que o tinha marcado do ponto de vista da sua sensibilidade artística e da sua sensibilidade revolucionária. O romance, na altura, teve mais importância, se calhar até do que a Guerra em Paz do Tolstói. Foi um romance muito apreciado, não só na Rússia, como em todo o mundo. Karl Marx aprendeu russo para ler o romance, por exemplo, e atinge vagas e vagas de revolucionários. Lenin inspira-se numa figura do romance, que é um revolucionário bastante austero e severo, que, para reprimir os seus impulsos, os seus impulsos lúdicos ou de prazer, se deita numa cama de pregos, esse revolucionário do romance do Chernyshevsky. Portanto, é essa imagem do revolucionário austero que Lenin vai seguir sempre. E, portanto, estes 3 livros, só para vos dizer que estes livros fazem parte de um projeto de comemoração dos 100 anos da Revolução, e o objetivo da Guerra e Paz foi trazer, de facto, algumas novidades. As maiores novidades são esses. O livro da Eugenia Yarolovskaya é um livro só publicado em França. Tem uma introdução do Olivier Rollin, que muita gente conhecerá aqui em Portugal, as pessoas mais ligadas à edição.
O que fazer tem essa vantagem, de facto, de ser, como eu digo, a primeira vez que é traduzido para português, nunca tinha sido traduzido, e portanto, foi traduzido no Brasil e em Portugal agora. Depois, queria-vos dizer, portanto, isto é a primeira apresentação da parte do ponto de vista da editora. Mas queria-vos dizer, tenho aqui comigo o Henrique Monteiro, que vem fazer a apresentação, que eu muito, muito lhe agradeço. Já o conhecem todos do Expresso, e eu também conheço do jornal onde nos encontramos nos anos 80, creio eu. Tenho outro fator que fez com que eu o convidasse, é que ele já é meu autor. Não é tão meu autor como aquilo que eu queria, porque escreve de mais noutros lugares e de menos para a Guerra e Paz, uma coisa que eu tentarei corrigir em breve, trazendo para a edição e para a publicação de livros que possam ser marcantes no nosso meio editorial. E tenho aqui porque, mais do que esse passado de escrita no Expresso, de escrita política, de escrita sobre a nossa vida social e política em Portugal, eu acho que ele tem um futuro revolucionário. Mais do que o passado, conto com o futuro revolucionário dele, e é essa a razão pela qual eu o chamei aqui e lhe pedi encarecidamente que fizesse esta apresentação. A outra pessoa que está aqui connosco é então o meu autor, o Manuel S. Fonseca, autor. Portanto, a razão pela qual eu, como digo, isto era um projeto editorial e tinha um problema. Como o Henrique Monteiro não estava disponível para escrever para mim, foi uma pena, eu tive que encontrar alguém que escrevesse quase tão depressa como o Henrique e que também tivesse um certo passado político e revolucionário. Concretamente, o Manuel S. Fonseca, que eu convidei para escrever, tem um vago passado maoísta em Angola, nas Áfricas, quando fez a independência de Angola, e portanto é essa a pessoa que eu convidei para escrever sobre a Revolução de Outubro. Por outro lado, ele já me tinha escrito 3 prefácios para uma coleção em que eu chamei 3 livros malditos, ou 3 livros que criaram os grandes dramas da história do século XX, ou que inspiraram, ou que estão na origem deles. Um deles está aqui em cima da mesa, que é o Manifesto Comunista, o outro é o Mein Kampf, e o terceiro é o Livro Vermelho de Mao Tse-tung. Portanto, essa coleção que nós também publicámos na Guerra e Paz foi prefaciada por esse meu autor também. Depois, eu sei que ele escreve umas crónicas no Expresso, e finalmente a razão principal é essa que eu vos disse, é a de que escreve depressa e foi razoavelmente fácil de convencer para fazer o livro. E são estas as explicações do editor. Agora vou retirar-me e fica o Henrique a fazer a apresentação e juntar-se a ele o meu autor, então. Muito obrigado. Força. Boa tarde. Já chegou o dono do espaço. Portanto, agora temos que nos portar bem. Agora já não podemos gamar livros. Ora bem, eu a primeira coisa que queria dizer é que eu fui apanhado à traição. Eu fui apanhado à traição porque eu não sei se alguma vez fui leninista, mas posso ter sido. Maoísta fui, de certeza, mas eu na altura não sabia muito bem o que era ser leninista, até porque eu fui expulso logo quando tinha 20 ou 21 anos e, portanto, há 40 anos que não exerço. Eu deixei de fumar há 14 e deixei de ler coisas de Lenin há 40, para aí, ou há 30. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que o Manuel Fonseca tem uma coisa como editor. Ele, não sei se vale mais como editor do que como escritor, eu diria que ele vale mais como editor, e não é para o desprestigiar como escritor, é que ele vale muito como editor. Ele faz livros muito bonitos. São livros bonitos. A gente olha para isto, são objetos lindíssimos. E já os outros livros que ele aqui referiu não são livros vulgares. São objetos muito interessantes do ponto de vista estético e da facilidade de leitura que apresentam. Este é um livro, é um caso destes, é uma cronologia, vocês chamam aqui, vem em Abril, 3 de Abril, e depois continua por aí afora e tal, do ano tantos. Esta cronologia, que ele vai comentando em todos os dias importantes que há para comentar, e até alguns menos importantes, talvez, mas podia-se chamar Revolução de Outubro
ao Lenin só. Porque ele começa na data precisa em que foi morto o irmão mais velho do Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgo Lenin, que se chamava Alexandre Ulyanov, que foi enforcado pelas forças do czar. Aliás, do pai, salvo erro, do Nicolau II ainda, ou já do Nicolau II. Isso, do pai. Do pai do Nicolau II. Alexandre III, exatamente. E foi foi enforcado por ser revolucionário, e quase todos os biógrafos do Lenin dizem que ele se torna ele próprio revolucionário profissional devido a esse acontecimento familiar e tão próximo como é o enforcamento de um irmão. Portanto, o Lenin, a partir do final do século XIX, torna-se um revolucionário profissional, entra em contacto com o pai do marxismo russo, que mais tarde será perseguido pelo próprio leninismo, que é o Plekhanov, o pai do marxismo russo, tinha conhecido Marx, tinha discutido com todos os grandes nomes daquilo que se chamava a social-democracia, porque o partido do Marx, como sabem, era o Partido Social-Democrata Alemão, era e é, porque o partido ainda existe, já tem poucas referências marxistas, ou se é que ainda tem alguma. Mas, portanto, ele encontra-se com Plekhanov, encontra-se com outros marxistas da altura e funda, ou ajuda a fundar aquilo que há de ser o Partido Social-Democrata da Rússia. Partido Social-Democrata Operário da Rússia. O operário ainda ficou também no espanhol, não é? Partido Socialista Operário. Ajuda a fundar. Só que ele, dentro desse partido, o Lenin é sempre uma figura minoritária. Ele nunca consegue ganhar inteiramente o partido. Não só não consegue ganhar inteiramente o partido, como dentro da esquerda russa ele é muito minoritário. Os mencheviques, que dominavam o Partido Social-Democrata, eram mais. Os socialistas revolucionários eram mais. Que era um partido muito camponês, muito ligado ao campesinato, e enfim, 90 e tal % da população russa na altura eram camponeses. Eram camponeses. Eram piores camponeses, eram quase servos da gleba, aquilo que a gente chamava de servos da gleba, que eram mujiques, exatamente, dito em russo, mujik. E portanto, e depois ainda havia os anarquistas, e havia uma pleia de partidos de esquerda e de extrema esquerda na Rússia, e o Lenin nunca conseguiu convencer muita gente para além dele próprio. Apesar de ter convencido pessoas extraordinárias do ponto de vista revolucionário. Ele nunca consegue, vai sempre tentando. Ele em 1902 escreve O que Fazer, e O que Fazer, que o título é inspirado no Chernyshevsky, no livro, no romance, mas O que Fazer é um livro de organização, é sobre como é que se deve organizar o partido, sobre como é que se deve, o que é que se deve fazer para o que fazer, penso que fazer, para organizar o partido, para ele ser um partido revolucionário e um partido de vanguarda. O que é que distingue o Lenin dos outros líderes marxistas até então? Uma coisa essencial: ele acha que é preciso uma vanguarda. Embora ele pense no início, como Marx pensou e todos os marxistas, que a revolução começaria num país altamente industrializado e não na Rússia. Na Rússia não fazia sentido nenhum, era um país de mujiques, era um país de grandes senhores feudais e de muitas coisas, como pouca indústria, ali à volta de São Petersburgo e mais de 2 ou 3 sítios, Novgorod, um bocado de Moscou e pouco mais, e portanto não fazia sentido nenhum começar uma revolução socialista, digamos, na Rússia. Mas o Lenin pensa que de qualquer modo é preciso uma vanguarda para organizar o proletariado e para tornar o proletariado o agente o agente transformador numa revolução. Essa questão, aliás, faz que alguns autores pensem que há entre o marxismo tradicional
e o judaísmo. Aliás, o Marx era judeu, não o Lenin, mas o Marx era judeu. O Lenin tem lá uma vaga. O Lenin tem umas costelas assim, coisa, mas não chega a ser. O Marx era totalmente. E há autores que acham que entre o marxismo e o judaísmo há uma clara ligação, no sentido em que há um povo eleito, que é o proletariado, que há uma igreja, uma organização, que é o partido, e que há uma terra prometida, que é o socialismo, onde seremos todos felizes no fim, e o leão conviverá com o cordeiro, como está escrito. Em paz. Em paz, não claro. Comendo. Exatamente. O leão com a águia que é mais difícil, porque ele é do Benfica, eu sou de Sporting, isso aí é que a gente não pode falar. Bem, portanto, o que é que este livro vai fazer? Este livro vai nos fazendo lembrar, para quem sabe, e vai-nos informando para quem não sabe, e vai-nos abrindo pistas para quem quer pensar sobre uma série destas questões em que o Lenin se envolve. Mas não só, vai falando também do que se passa dentro da própria Rússia, quando o Lenin, por exemplo, está nos seus exílios europeus, nomeadamente em Londres, e depois ele está também em Genebra. É de Genebra, aliás, que ele parte para a Rússia em 1917, depois da Revolução de Fevereiro. Parte pelos alemães, ele para em Berlim e recebe milhões de marcos dos alemães, porque tem um programa de tirar a Rússia da guerra. Repare-se que em 17 estava em plena guerra, de 14-18, a Primeira Guerra Mundial, e do programa dele fazia parte da paz, e portanto fazia tirar a Rússia da guerra. Isso para a Alemanha era precioso, porque acabava com a frente leste, ficava só com a frente oeste. E havia, aliás, uma coisa que aconteceu sempre ao longo dos anos, que era uma ideia que é peregrina, que aconteceu sempre ao longo dos anos, coitados dos polacos, que era dividir a Polónia. O problema da Polónia foi sempre um problema de se dividir a Polónia. Bom, e portanto ele recebe milhões de marcos, depois atravessa ali mais ou menos onde é a Suécia, passa pela Finlândia. A Finlândia na altura era um grão-ducado da Rússia, não era um país independente, e da Finlândia entra em São Petersburgo. Eu penso que a história interessante do Lenin se baliza entre 1905 e a Revolução. Digamos, a formação teórica. Depois disso, o Lenin vai atrás dos acontecimentos e vai fazendo cada vez pior, do meu ponto de vista, cada vez pior, mas já arrastado pelos acontecimentos que se sucedem a uma revolução que ele próprio tinha dúvidas se alguma vez poderia ser feita. E, portanto, ele acaba por fazer uma revolução e depois não sabe o que é que há de fazer com ela. Há um dia em que ele se vê, que é o 7 de novembro, ou 25 de outubro, pelo calendário juliano, há um dia em que ele se vê com o poder todo na mão, o governo é o Comitê Central, ou o Politburo, do Partido Comunista Russo, que vale para aí 7% do eleitorado, e tem o governo todo, e ele não sabe muito bem o que é que há de fazer, porque os outros começam a dizer que ele tem que se demitir, porque ele não representa ninguém, mas depois ele convoca eleições, mas as eleições ele volta a perder as eleições clamorosamente, e então ele diz uma coisa muito simples, diz aos soldados: olha, deixa-os ficar aí a discutir, e amanhã já não os deixes entrar. Eles depois que vão dormir, e amanhã já não os deixes entrar, e assim acaba a democracia, num sentido parlamentar. Acaba a democracia parlamentar na Rússia, que teve, aliás, uma curta existência e que vinha de fevereiro e cheia de sobressaltos. Fevereiro de 17, quando os socialistas revolucionários e os sociais-democratas... e aqui há uma coisa que é interessante, porque, para verem o poder das palavras, há um autor que diz: não chamem elefante a uma coisa que não seja um elefante, porque quando vocês dizem elefante, inevitavelmente na cabeça das pessoas nasce a imagem de um animal grande, com uma tromba, com umas orelhas muito grandes, com dois dentes de marfim, quer dizer, não há hipótese. E o Lenin, não sei se conhecedor desta teoria, passou-se a chamar bolchevique, que em russo quer dizer maioria, e passou a denominar a maioria como menshevik, que em russo quer dizer minoria. Isto é uma coisa que é extraordinária, porque ele nunca foi maioritário. Foi sempre, salvo numa votação qualquer, lá no meio de um congresso particular, que ele ganhou, e a partir daí passou-se a chamar bolchevique. Apesar de ter perdido as outras votações todas e ter perdido sempre o partido. Portanto, ele, de 1905, em que há
uma agitação revolucionária enorme em São Petersburgo e outras cidades russas, inclusivamente com o Domingo Sangrento e massacre pelas tropas do czar e por aí fora. Ele exila-se e a partir daí ele faz o corpo teórico daquilo que a gente pode chamar o leninismo, que fazem parte muitas críticas àquilo que é a social-democracia tradicional, com o renegado Kautsky, com um passo atrás e dois à frente, enfim, faz aqueles livros todos e tal, até chegar, o que fazer, que já tinha feito em 1902, e que era sobre a organização, até chegar às teses de Abril. As teses de Abril são feitas em Abril 17, já a seguir à primeira Revolução Democrática, mas antes da Revolução Bolchevique, digamos, antes da Revolução de Outubro. E as teses de Abril são extraordinárias e mostram bem como o Lenin era capaz de se deitar numa cama cheia de pregos. Porque as teses de Abril dizem pura e simplesmente o seguinte: nós não queremos aliar-nos com ninguém. Sim. Nós não queremos aliados. Nós somos inimigos de toda a gente. E nós queremos isto porque nós temos a certeza que a história vai neste sentido. E esses mencheviques são todos uns traidores, os socialistas revolucionários são mais traidores, e a gente está a falar de pessoas que, sim, mutatis mutandis, portanto, mudando o que há a mudar, seriam os socialistas de hoje e o Bloco de Esquerda de hoje e até o Partido Comunista de hoje. Porque, vamos lá ver, o partido do Lenin, se a gente o transpusesse para hoje, era uma coisa tipo MRPP. Completamente. Não era um partido que a gente lhe visse alguma racionalidade naquilo que defende. Independentemente das pessoas depois verem mais racionalidade, ao menos, no Bloco de Esquerda, no PCP, no PS ou noutro partido qualquer. Mas, quer dizer, era um partido lunático. Ele, quando faz as teses de Abril, aquilo devia soar a uma pessoa normal, tanto que grandes líderes do próprio partido do Lenin, que se demarcam, o Zinoviev e o Kamenev, que tinham estado a aguentar o partido no interior, demarcam-se um bocado daquilo, chegam a sair do Comitê Central e vão-se embora. E acabaram por pagar isto, não porque o Lenin se vingasse dele, mas depois o Stalin lembrou-se que eles eram contra-revolucionários desde essa época e mandou-os para o justo corretivo, que foi aquele que o Stalin se tornou depois muito, digamos, muito constante. Ora bem, esta história toda do Lenin, que passa também aqui no livro pelas relações pessoais dele, não só pelo casamento com a Krupskaya, como depois com a relação que ele tem com uma segunda mulher lindíssima, também bolchevique, francesa, e que a Krupskaya numa digamos, não se pode dizer, uma abertura de espírito absolutamente tolerante, admite e como diz a canção de Marco Paulo, não, ao contrário do que diz a canção de Marco Paulo, que dizia: enquanto nenhuma sabe, somos felizes os três. Ali não, ali sabiam todos e eram felizes os três. Da mesma maneira. Portanto, o Lenin, nesse aspecto, também tinha, digamos, uma teoria muito minoritária, sobretudo se a gente se colocar em 1917 ou em 1915. Esta relação já vinha de Genebra, já atravessou o comboio todo, e entrou em São Petersburgo. E outra coisa em que o Lenin, portanto, a gente pode perguntar assim: porquê é que o Lenin consegue tomar o soviete de Petrogrado? Petrogrado tinha mudado de nome de São Petersburgo para Petrogrado, para ter um nome, ainda no tempo do czar, para ter um nome menos alemão, Petrogrado, dava assim um nome alemão, Petersburgo, aliás, e eles mudam para Petrogrado, que é mais russo, não é? E ele consegue tomar, como é que ele consegue tomar o soviete de São Petersburgo, que é um soviete que era o soviete mais importante, que era da capital, na altura. Eles é que mudam, depois da Revolução, a capital para Moscovo, que tinha sido mudada pelo Pedro Grande de Moscovo para São Petersburgo, que era a janela da Europa. Como é que ele consegue não ter uma oposição clara, sendo todos os outros contra ele? E eu acho que há uma razão, que é a demagogia e o populismo brutal dele
contra a guerra e a favor da retirada da Rússia da guerra. É que as pessoas estavam fartas da guerra. Aliás, com razão. As pessoas pobres estavam fartas da guerra, porque eram os pobres, como sempre, quem morre na guerra são os soldados, não são os generais, nem os grandes oficiais, são os soldados. E, portanto, as famílias, havia racionamento, o preço do açúcar, não sei porque o Manel dá muita importância ao preço do açúcar. Ele 10 em 10 páginas diz-nos quanto é que custava o açúcar nessa época. Vai subindo, sim. A referência dele é sempre o açúcar. E, portanto, eu já reparei que ele não põe açúcar no café, portanto, ele fica contente, porque se ele vivesse na altura lá, não era muito afetado pelo preço do açúcar. Mas, quer dizer, há aqui, isto era uma piada ao preço do açúcar, que é constante no livro, mas ele encontra-se com o povo, não nas teorias revolucionárias, não na coletivização, não nas coisas todas que o leninismo depois fez, muito menos na repressão, como é óbvio, e que ele defendia a repressão. Ele não reprimiu porque teve que reprimir, ele defendia a repressão como método. Ele defendia a repressão, a ditadura do proletariado era acabar mesmo com os outros. Não é uma coisa teórica em que uma classe sai para o poder e exerce o poder sobre as outras. Não, era mesmo exterminar. Isso aí ele não enganou ninguém. Honra-lhe seja, agora engana-se muita gente. Ele, na altura, não enganava ninguém, era mesmo o que ele queria. Ele consegue tudo isto porque, penso eu, basicamente, as pessoas estão fartas da guerra, estão fartas das mortes, dos racionamentos, da fome e tudo isso. E, portanto, quer dizer, ele assiste a coisas como estas, tropas que vão para reprimir o soviético, que vão para reprimir o Palácio Smolny, onde eles reuniam lá o Comitê Central e tal, metade passa-se para o lado do Lenin. Passa-se para o lado do Lenin porque não quer ir para a guerra, porque não quer mais guerra, porque o Lenin desacena com a ideia vamos sair da guerra. Coisa que ele, aliás, fez, mal tomou o poder. Ele, quando tomou o poder, fez uma coisa, que foi acabar com a pena de morte que tinha sido reintroduzida na frente de combate. Mais tarde ele reintroduz a pena de morte num país todo e na retaguarda. E a segunda coisa que fez foi o Tratado de Paz com a Alemanha. Foi o Brest-Litovsk, ou Litovsk, eu não sei dizer estas palavras, embora consiga ler russo, eu estive há pouco em São Petersburgo e em Moscou, e como aprendi grego consigo ler, sei sempre onde sair na Praça Vermelha, porque é a estação a seguir ao sítio onde era a KGB, que era Lubyanka. E eu conseguia ler Lubyanka em russo e ficava muito contente, já sabia que na próxima era a Praça Vermelha, cuja estação de metro nunca percebi exatamente como é que se chama. Mas não é Praça Vermelha, nem nada. Enfim, quer dizer, nem sei se sabem que aquilo que se chama Praça Vermelha não tem nada a ver com o comunismo, nem com o vermelho, nem com nada. Tem a ver com o facto de vermelho em russo ser a mesma palavra do que belo, ou que bonito, ou outra coisa qualquer. Não tem nada. Mas, enfim, voltando atrás, ele consegue através da propaganda, com jornais, com o Izvestia, o Iskra, ele é um trabalhador inacreditável, ele devia trabalhar 18, 19 horas por dia. Dedicação total, não é? Exatamente, ele não devia fazer mais nada. Eu não sei como é que ele tinha 2 mulheres, isso era uma coisa que a gente... Eu já ouvi uma vez, está com ar de morto lá no mausoléu, está mesmo com ar de morto ele, não tem vida nenhuma, mas eu se revivesse, a primeira coisa que lhe perguntava é assim, como é que você trabalhava tanto e tinha 2 mulheres? Que isso para mim é a coisa mais estranha do mundo, porque ele trabalhava enormemente. E depois tinha um número 2, ou número 3, o Sverdlov. O Sverdlov era um tipo que trabalhava tanto, quando morreu, foi mais ou menos por alturas em que o Lenin morreu, teve que ser substituído no secretariado por 4 pessoas. Porque não havia ninguém que fizesse tudo o que ele fazia. Portanto, e depois, além do Sverdlov, o Kamenev e o Zinoviev, continuaram sempre e eram, enfim, teóricos importantes, e o velho Stalin, que é uma pessoa, e o Trotsky, que são pessoas sempre presentes e que mais tarde se prefiguram, como toda a gente sabe, como os possíveis sucessores, sendo que o Lenin prefere Stalin. Só muito no fim da vida é que ele tem um lampejo e diz, talvez o Stalin seja um bocado duro demais e mate muita gente e tal, mas ele preferiu sempre o Lenin. E mais, ele desautoriza completamente o Trotsky logo na questão da paz. Porque ele manda o Trotsky negociar a paz com os alemães,
o Trotsky vai negociar a paz com os alemães como um país soberano negocia com outro país soberano a paz. Os alemães querem impor uma humilhação brutal à Rússia. Aliás, tinham pago muito, não é? Tinham pago muitos milhões de marcos para aquilo, e impõem. Mas primeiro o Trotsky retira-se das negociações e diz assim: não há acordo nenhum. Mas o Lenin obriga-o a ir de novo, contra a vontade. O Trotsky diz: assinas aquilo que eles quiserem. E ele assinou exatamente nos termos em que os alemães queriam. E os alemães ficaram sem a tal frente oeste, digo, mas também não lhes valeu de muito, porque, entretanto, como se sabe, perderam a guerra. Embora a Primeira Guerra terminasse num armistício e não exatamente numa rendição, como a Segunda. Mas foi um armistício, digamos, tão pesado para a Alemanha, depois, aliás, com consequências terríveis depois. Sim, que nem vale a pena estar aqui a falar, continuando com isto. Ora bem, há aqui uma altura também que é muito importante para o Lenin e para as teorias de Lenin, para o Partido Bolchevique, ou o Partido Comunista, que na altura ainda não se chamava assim, que é o Kerensky, Alexandre Kerensky, que é o último primeiro-ministro dos 3 governos provisórios que houve a seguir à Revolução de Fevereiro. O Alexandre Kerensky propõe que os sovietes passem a ter uma espécie de forças armadas próprias. E o Lenin apanha isto com uma velocidade que o Kerensky nem o viu passar. E ficam logo todos a favor. Ora bem, as tropas dos sovietes passam a ser, sendo que os comunistas tinham as suas próprias, não é? Já tinham guardas vermelhos. Os guardas vermelhos, que era o exército que mais tarde dá o exército vermelho, mas eles conseguem controlar também esta, porque têm experiência e têm muita... tem muito trabalho ali feito. Eu só para vos citar aqui uma parte do discurso do Kerensky. O Kerensky disse o seguinte num congresso dos soviéticos. No segundo congresso. Camaradas, não sou marxista, mas tenho o maior respeito por Marx. E Marx não nos ensinou estas infantilidades, nem recomendou estes meios primitivos. Ele estava a falar para Lenin. O socialismo não advoga resolver assim as questões, prendendo pessoas como fazem os déspotas asiáticos. Os bolcheviques recomendam receitas infantis. Prende, mata, destrói. Mas o que são vocês? Os socialistas ou a polícia do velho regime? Isto é só para vos dizer que havia consciência. Aquilo, ao contrário de depois da mitologia da Revolução de Outubro fez, em que aquilo é tudo uma coisa, eles são todos utópicos e criam um mundo melhor e fazem uma revolução, e depois aquilo começa a correr mal porque entram os brancos, os russos brancos, que também há, e as potências ocidentais, e os checos que estavam lá a combater, e os checoslovacos, que fazem uma legião também contra o Lenin e contra o novo poder soviético. A verdade é que antes da Revolução, isto é dito, aqui o Manel tem sempre estas datas, 3 de junho, portanto é antes de outubro, o Kerensky, que era menchevique, portanto socialista, o Kerensky diz: vocês são quem? Socialistas ou a polícia do antigo regime? E isto é uma coisa extraordinária, porque as pessoas educadas, pelo menos, estavam perante um problema terrível. Em julho, a maioria dos partidos e os sovietes repudiam o slogan central do Lenin e do Partido Comunista, que era todo o poder aos soviéticos. E o Kerensky diz: é uma máscara, é uma tática dos bolcheviques para esconderem a sua luta de imposição de uma ditadura de partido único. Como vocês veem mais uma vez aqui, está claríssimo. Isto parece os discursos do Soares em 1900, ou melhor, os discursos do Soares é que parecem os de Kerensky, porque ele foi um bocadinho depois, foi 50 e não sei quantos anos depois. E portanto depois há aqui uma altura em que se descobre que de facto o Lenin tinha recebido dinheiro da Alemanha e é acusado de espião alemão, e ele aí perde um bocado do fulgor e foge para a Finlândia, e está na Finlândia basicamente até muito pouco antes da Revolução, 2 ou 3 dias antes do dia, ajuda-me sempre, 7 de novembro, 25 de outubro.
Eu estou sempre pelo calendário juliano e ele é que me faz a tradução para o gregoriano, que é o nosso. Ao contrário. Não, ao contrário. Eu estou sempre no nosso e ele está no outro. Eu nunca percebo. Essas coisas de calendário... 13 dias de diferença. São 13 dias de diferença. Isso eu não tenho dúvida, mas não consigo fazer as contas. E, portanto, quando ele volta e decide a insurreição, o Kamenev e o Zinoviev, que são sempre do costume, opõem-se à insurreição. São bolcheviques, não é? E que são bolcheviques, não é? Opõem-se à insurreição e diz que só aceitam a vitória dos bolcheviques por via democrática. Eles aí, perante o Stalin, já estavam mortos. Não, embora só fossem mortos cerca de quase 20 anos depois. Não chega a 20, são 18 ou qualquer coisa nos processos de Moscou. 30, e eles aí, perante o Stalin, já deve ter olhado para eles, tipo, vocês despeçam-se, têm 18 anos para despedir da família, porque isto já está agora. E, portanto, quando eles atacam, o Palácio de Inverno, quando eles tomam, de facto, pela força o poder, quando há o segundo congresso, depois dos soviéticos de toda a Rússia, que há tiros no palácio e aquilo lá anda para ali tudo numa confusão brutal, o Martov, que é um marxista russo, menchevique, mas marxista, mas menchevique de muito esquerda. revolucionário. Exatamente, que eram os chamados mencheviques revolucionários, que era a esquerda revolucionária menchevique. O Martov acusa os bolcheviques de assalto ao poder. E o Trotsky responde-lhe assim: não passais de miseráveis isolados, indivíduos isolados, ide para onde pertenceis, que é o caixote de lixo da história. Portanto, que é isto? Não foi, de facto, uma coisa, digamos, uma alameda, sem problemas. Quer dizer, os próprios bolcheviques, a seguir à Revolução, chamam-lhe golpe. Exatamente. Eles nunca dizem que foi a Revolução de Outubro, eles dizem o golpe que a gente fez. Só um ano depois é que eles acham que o golpe parece mal, não é? E começam a chamar a Revolução. A Revolução de Outubro, porque chamavam um golpe para aquilo. E, de facto, aquilo foi um golpe. Foi um golpe com... digamos que, se é possível fazer contas, os bolcheviques representavam em Petrogrado, portanto em São Petersburgo, capital da Rússia na altura, 7%. A gente está a falar disto. A gente está a falar de um partido mais pequeno que o Bloco de Esquerda. Sim. Mas muito mais pequeno. Mais pequeno que o Partido Comunista. Muito mais pequeno. 2/3 disso. E agora, como eu disse também, aquilo granjeou muitas simpatias aonde? E isso é que é curioso. Nos intelectuais do Ocidente. E essa traição dos intelectuais, como o Raymond Aron mais tarde veio a falar, toda a traição dos intelectuais é muito interessante, não é para debater aqui, natural, menos que vocês queiram, e a gente cá está para debater o que se quiser, mas não sou eu que vou introduzir, digamos, esse debate. A traição dos intelectuais é extraordinariamente interessante. Porque é que os intelectuais se apaixonam por um poder violento e terrível que os outros próprios socialistas, que seriam humanistas e cristãos socialistas e pessoas com a melhor das intenções, denunciam? A primeira medida do Lenin, a seguir à paz e à coisa, é a censura. Censura todos os jornais que não fossem bolcheviques. Portanto, quer dizer, tudo o que a gente tem aqui é de um despotismo asiático absolutamente brutal, não é? Vê-se que a 4 de novembro, mas 4 de novembro nosso, a 4 de novembro nosso, há 4 bolcheviques que são mais moderados que se demitem dos seus lugares de comissários do povo. Comissário do povo queria dizer ministro, porque eles andam a discutir. Como é que a gente chama ministro? Ministro não, que é reacionário. E ele diz assim, já sei, comissário-geral... Não, comissário-geral também dá um ar assim muito pomposo. É comissário do povo. Comissário do povo está bem. Pá. Eles demitem-se de comissários do povo, portanto, ministros, depois de grandes discussões com Lenin e Trotsky. Porque eles achavam que era possível ainda fazer um governo de unidade socialista, portanto, com os outros socialistas, os mencheviques, socialistas radicais, com os outros partidos de esquerda, que ainda era possível fazer um governo que
tivesse maior legitimidade. Base. Mas o Trotsky e o Lenin nunca querem. Nas eleições que já decorrem depois da Revolução, já com a máquina bolchevique toda instalada no poder, os bolcheviques têm menos de 25% dos votos. E os mencheviques ganham esmagadoramente. Não, os socialistas revolucionários. Os socialistas revolucionários, exatamente. Ganham esmagadoramente com mais de 45%, com mais de 5%, com coisa. E os democratas constitucionais de direita também obtêm um resultado menor que os bolcheviques, mesmo assim, ainda um resultado ainda com representação. E é aqui que o Lenin diz, olha, deixa-o estar, e quando acabarem a discussão e forem para casa, amanhã já não lhes abres a porta e pronto, acabou a Duma, a Assembleia Constituinte. Bom, e a história vai andando, há vários países que pedem independência, a Finlândia, a Ucrânia, mais alguns lá daqueles... E a Polónia? A Polónia, a Polónia que já estava dividida. Mas assim há a invasão de... E a 7 de dezembro, portanto, outubro, novembro, dezembro, não chega a mês e meio. Mês e meio depois nasce a Tcheca, que vai dar o KGB. Nasce a Tcheca, que é a Comissão de Emergência de Combate à Contra-Revolução e à Sabotagem. Isto tem sempre uns nomes defensivos. Não é o Comitê de Assalto a todos os tipos que são contra nós. É o Comitê de Defesa da coisa. Não? Tem sempre uns nomes muito defensivos. E então aqui começa, de facto, a repressão em absoluto. Depois o governo desloca-se para Moscou, como eu já disse, a Tcheca passa para a Lubyanka, para a praça de Lubyanka, é restaurada a pena de morte, são abolidos os tribunais, torna-se comum executar acusados sem julgamento, há uma invasão brutal do espaço privado das pessoas, um agente da Tcheca podia entrar em casa a qualquer hora e verificar tudo, a roupa, os objetos, tudo, portanto, instala-se completamente uma ditadura. Esta ditadura tem depois como justificação a contra-revolução, ou seja, a vinda de potências ocidentais, ou de alguns elementos de potências ocidentais e também de alguns divisões checoslovacas que estavam na Rússia a combater os alemães e, portanto, ficam ali isolados, mas que se manifestam contra o poder soviético. Mas os bolcheviques conseguem, a partir daí, manter-se sempre no poder. E manter-se no poder com argumentos absolutamente notáveis. Eu vou só, para acabar, que já estou a... E depois isto acaba tudo no embalsamento. Não sei se diz embalsamento, se embalsamamento. Nunca percebi muito bem. Embalsamamento. Pronto, muito obrigado. É assim, Isabel. Deve ser. Embalsamam. Não dá jeito este verbo. Embalsamão. Não posso dizer isso. Mas é uma coisa que não posso dizer. Bem, pronto. Pegam no corpo do homem e metem-no lá e o formol. É mumificado. Todo o livro acaba na mumificação. Ora, isto é uma palavra que agora tu arranjaste boa. Da mumificação do próprio Lenin, naquele mausoléu que ainda hoje está na Praça Vermelha. E devo dizer que uma bicha enorme para se visitar. Fila. Perdão. Uma fila enorme, mas eu sou dos velhos tempos em que bicho era fila. Bom, uma fila enorme para se visitar, uma fila maior do que a Catedral de São Basílio, que é uma das coisas mais bonitas que existe em Moscou. Uma Catedral ortodoxa, que se manteve, mas tem uma fila enorme o Lenin, né? É engraçado. E eu, só para terminar, vou dizer aquela do álcool. É que eles, quando entram no Palácio de Inverno, descobrem uma garrafeira magnífica. Vocês não sabem, por exemplo, que um dos melhores champanhes do mundo, que é o Louis Rodré Cristal Imperial, era feito nas colheitas chamadas vintage do champanhe, que é, portanto, as boas, grandes colheitas, e engarrafada em garrafas de cristal, e chamavam-se Imperial, porque iam todas para o czar. E eles, portanto, eles tratavam-se bem, não é? E como isto, tinham vinhos de todas as proveniências, franceses, maravilhosos italianos, não sei se alguns portugueses,
a história Sorianos da Ilha do Pico, talvez, Fernando, Porto, talvez. devia haver Porto e Madeira e tal, e essas coisas, eles tinham vinhos e tal. E não eram só eles, eram os nobres, aquela gente toda tinha as caves, aquela alta burguesia tinha as caves. E, portanto, os nossos guardas da Revolução, o Exército Vermelho, membros do partido, apanhavam pielas de caixão à cova. Porque na Rússia não é muito normal beber-se, como vocês sabem. E eu então apanhavam pielas de caixão à cova. E o que é curioso é que há um comunicado que diz assim: os burgueses e os czares e os burgueses e nobres deixaram propositadamente caves cheias de vinho para atrair os nossos combatentes de forma a que eles se embebedassem. Portanto, quer dizer, a culpa o estômago proletário não era o estômago proletário não conseguia ingerir aquilo. Portanto, a culpa era dos burgueses que tinham feito coleções de vinho, e as pessoas embebedavam-se não porque quisessem beber, mas porque, coitados, dava lá, não é? E eles não sabiam, e estavam mais habituados ao vodka, e àquele vodka mau, não é? E bebiam aqueles licores maravilhosos até cair para o lado. E assim, com esta retórica, que hoje às vezes nos parece um pouco infantil, com uma verdade que é bastante dura de aceitar, mas que os dirigentes, o Lenin, o Trotsky e o Stalin, sobretudo, são os três grandes, por esta hora, o Lenin, o Trotsky e o Stalin, do meu ponto de vista, embora eu sou daquelas pessoas que defendem que o Trotsky é o Stalin que perdeu, ou seja, o Trotsky, se tivesse ido para o poder, tinha feito o mesmo que enquanto esteve a revolta de Kronstadt, sim. Mas quer dizer, se tivesse ido sozinho para o poder, tinha feito o mesmo que Stalin, e provavelmente o Stalin tinha sido assassinado no México ou noutro país com uma picareta de gelo ou aquela coisa por um Ramon Mercader qualquer. Portanto, estes três, sobretudo, com uma grande determinação, com um enorme trabalho, com uma capacidade sobre-humana de sofrimento e de convicção nas ideias, que é uma coisa religiosa. Praticamente... É religioso? É religioso, quer dizer, é preciso uma grande força interior para acreditar naquilo tudo e nunca hesitar. E, sobretudo, a gente pode dizer do Lenin, que o Lenin mal saboreou a vitória, porque ele morreu... Teve 3 ataques rapidamente. Teve 3 ataques, AVCs, e morreu, e foi internado, e não sei o quê. Portanto, quer dizer, não era só uma questão de o que eu irei gozar depois. Ele sabia que não iria viver muito tempo, porque ele tinha a noção integral do seu estado de saúde, que era débil. Eram pessoas com uma convicção enorme, por um lado, e com uma desumanidade que é raro encontrar alguém. Hoje encontramos alguns assim também, mas felizmente já não em países como a Rússia, embora o Sr. Putin também não seja propriamente um exemplo que seja muito admirado pelas suas qualidades humanas e pelas suas qualidades de compaixão. Posto isso, o que é que eu posso dizer mais? Recomendo todos que leiam este livro. Há muito mais coisas que eu aqui não disse. Sobretudo as mais interessantes eu não disse, que é para vocês comprarem o Era. E acho que o Manuel Fonseca fez aqui um belo trabalho e que nos dá uma luz sobre a Revolução de Outubro, que por ser justamente, não ser uma tese sobre a Revolução de Outubro, não ser uma visão intelectualizada sobre a Revolução de Outubro, mas ser uma simples cronologia, dizer neste dia aconteceu isto, neste dia aconteceu aquilo, aquele disse isto, aquele diz aquilo, muito bem documentada, nos permite, enfim, tirar as conclusões que nós queiramos tirar. Eu tirei estas que aqui vos disse, haverá quem tire melhores também, e muito obrigado pelo que me ouviram. Depois do que o Henrique disse, o editor autoriza então o autor Manuel Fonseca a vir aqui. E o autor só quer dizer 2 ou 3 coisas muito simples. A primeira é esta, é que, em geral, os livros que existem em Portugal, na edição portuguesa, de uma forma quase toda geral, veiculam uma visão heroica da Revolução. E não faz muito sentido hoje, com tantos trabalhos de historiadores que nos mostram exatamente o contrário, e sobretudo depois da abertura dos arquivos soviéticos,
que permitiram acesso a documentos que nos dão hoje uma visão mais objetiva do que se passou, não haver, pelo menos, e foi isso que eu pretendi fazer ao escrever o livro, não haver, pelo menos, uma narrativa que sendo de síntese dos trabalhos dos historiadores, nos nos possa permitir uma visão diferente dessa versão heroica. A minha visão, aquilo que eu tento com esta cronologia mostrar, são 2 ou 3 coisas, e repetirei certamente algumas das coisas que o Henrique aqui disse. Uma delas é que se não houvesse, se a Rússia, o Império Russo, que estava num processo de desenvolvimento em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial, se não tem havido a Primeira Guerra Mundial, provavelmente, havendo grande agitação operária, havendo grande agitação camponesa, porque é preciso ver que a Rússia, o Império Russo, é 1/6 ou 1/7 da Terra, do planeta Terra. E, portanto, tem uma grande dimensão. E o Império, embora fosse Império, a capacidade de governar era relativamente limitada, ou seja, havia uma certa incapacidade do czar para controlar todo aquele território. Portanto, havia uma grande agitação. Essa agitação era positiva, havia muitos sinais de desenvolvimento económico, muitas fábricas, engenheiros. A Rússia estava num grande crescimento, atrasada que fosse em relação à Europa, já fazia parte, num certo sentido, da Europa. E queria ser como a Europa. E só não era como a Europa. Os nobres, a burguesia, queriam ser como a Europa. Só não eram como a Europa porque o czar, com o seu poder autocrático, limitava e não permitia a expansão e o desenvolvimento das forças vivas, económicas e sociais que a Rússia continha. Portanto, nesse sentido, em 1913, tudo estaria preparado, se calhar, para haver evolução. Essa evolução provavelmente acabaria em 1905 já tinha havido uma primeira revolução que manteve o czar, mas que obrigou o czar a fazer, por exemplo, o Manifesto de Outubro, que é uma espécie de constituição, em que ele pela primeira vez aceita limitações ao seu poder e cria o Parlamento, a Duma, embora pudesse, sempre que queria, pudesse fechar a Duma. Como fez o Lenin. Infelizmente o Marcelo não pode. Exatamente. Mas, portanto, o objetivo é dizer então que a Primeira Guerra Mundial é um fator essencial para se quiserem, digamos, devastar aquilo que na Rússia era uma construção, minar a organização e toda a sociedade, porque na Primeira Guerra Mundial a Rússia, o Império Russo, levou 15 milhões de homens para a guerra. Desses 15 milhões de homens, rapidamente, em 1917, 1.200.000 ou 300.000 estão mortos. 5 milhões estão feridos e, em alguns casos, com limitações físicas. Perderam uma perna, perderam um braço, incapacitados, portanto, voltaram ao seu trabalho de camponeses, que a maior parte deles eram camponeses. 3 milhões e tal estão presos e são prisioneiros na Alemanha e nos outros sítios onde estiveram em combate, o que significa que praticamente 10 milhões de seres humanos foram atingidos, e isso criou, evidentemente, uma devastação na Rússia que permitiu, aquilo que o Henrique acabou de nos dizer, permitiu que se desenvolvessem as forças revolucionárias. Mas as primeiras forças revolucionárias que apareceram em fevereiro eram, praticamente, havia uma direita que corresponderia mais ou menos ao nosso CDS em Portugal em 74, que eram os cadetes. E o resto da direita, sobretudo direita reacionária ou direita ultra, desapareceram do horizonte. O que ficou foi esse partido, os cadetes, foram muitos partidos socialistas. E havia condições, e depois aconteceu outra coisa extraordinária, assembleias por todo lado. Havia assembleias de operários, assembleias de estudantes, assembleias de camponeses. Ou seja, a Rússia viveu entre fevereiro e outubro uma participação cívica, mesmo que essa participação cívica fosse dirigida não sabe para quê, não havia nenhum objetivo específico à frente, mas a verdade é que viveu essa participação e havia condições para uma prática democrática. A ideia de uma revolução, portanto, em primeiro lugar, a ideia de uma revolução feita em outubro pelas massas populares revoltando-se contra, não é verdadeira. Ou seja,
Em outubro, o que houve foi um pequeno grupo de pessoas ligadas a uma facção, a um partido, o Partido Bolchevique, que toma o poder e assalta o poder, envolvendo cerca de 20 mil pessoas, mais ou menos em Petrogrado, que são os soldados que estão envolvidos com eles, contra uma guarnição que ficou neutra de 400 mil homens. Portanto, para vocês verem os desequilíbrios, há uma guarnição que fica neutra e que não intervém, porque todo o golpe é feito de uma forma muito hábil. O Trotsky, desse ponto de vista, foi fundamental, embora a pessoa-chave e central tenha sido Lenin, mas para a ação específica da tomada de poder, o Trotsky é essencial. E o que ele faz é fazer uma coisa, faz manobras, um conjunto de manobras militares, todas elas são de caráter defensivo. E como as manobras militares tinham que ser aprovadas por um conjunto pelo Soviete e por um comitê militar revolucionário que existia, eles aprovavam porque eram manobras defensivas. Não há nenhuma manobra ofensiva. É a forma dele conseguir, durante o dia 25, 26 e 27, tomar o poder, assaltar os lugares que devia lugar, porque era sempre reação a uma coisa uma inventona. É sempre uma reação. E, portanto, tomam o poder nessa base. Portanto, em primeiro lugar, em relação a essa visão heroica, é este ponto. O segundo ponto é as visões heroicas têm tendência quase a confundir os dois momentos e dizer toma-se o poder e acaba-se com o czarismo. Não, o czarismo acabou em fevereiro e acabou por uma ação, por uma revolução verdadeiramente popular. As mulheres foram fundamentais em fevereiro de 1917, foram absolutamente essenciais. E foram por uma razão, porque os maridos estavam na guerra, porque os maridos, os noivos, ou porque eram viúvas e tinham filhos para alimentar e não conseguiam a carestia de vida com a guerra, com a situação da dificuldade de acesso aos bens, tornava as coisas muito complicadas e muito difíceis. E nesse sentido, houve aí de facto um levantamento verdadeiramente popular. Esse levantamento foi de tal forma que há duas coisas que é importante dizer. O Kerensky, por exemplo, que era um socialista, que foi o primeiro organizador, digamos assim, dessa Revolução de Fevereiro, depois dela acontecer, tinha reunido em sua casa com os bolcheviques, mencheviques e tudo isso, tinham um comitê conjunto, nessa altura ainda tinham um comitê conjunto, e tinham um comitê conjunto para análise da situação. Nenhum deles achava que pudesse haver uma revolução. Mesmo depois das manifestações, eles achavam que não há condições. Lenin, quando soube que havia uma revolução, levantou os olhos ao céu, exatamente como o czar também levantou os olhos ao céu. Cada um levantou à sua maneira. E levantou os olhos ao céu porque 2 dias antes tinha declarado que se houver uma revolução, já não será no meu tempo enquanto eu for vivo. Portanto, não havia nenhuma Lenin. Portanto, a Revolução de Outubro, quando acontece, esta é a Revolução Popular, esta é a Revolução que acaba com o czar, em fevereiro. A Revolução de Outubro é uma revolução contra a esquerda. A Revolução Bolchevique não foi uma revolução contra a direita, foi uma revolução contra a esquerda. Dentro do Partido Bolchevique havia declarações, por exemplo, é muito claro isso, é dito pelo próprio, deixa-me ver se eu consigo apanhar aqui uma declaração, do próprio Kamenev, que diz uma coisa extraordinária, que é o seguinte, é que quando assaltam o poder, há todas as condições para fazerem o seguinte. Estava iminente portanto, eles já tinham 2/3 dos assentos, portanto, podiam conquistar 2/3 dos assentos na Assembleia Constituinte. Estava iminente a cisão definitiva dos socialistas revolucionários, criando-se um terceiro partido que ia estar muito próximo, aliás, e que chegou a estar no poder com os bolcheviques, que são os socialistas revolucionários de esquerda. Portanto, uma cisão mais radical. Portanto, o que ele defendia era, com a sua radical reforma da terra, os votos deles iam reforçar os bolcheviques. Tudo isso ia converter essa associação num partido dominante, permitindo um governo socialista de coligação e um governo democrático, sem correr o risco de falhar um golpe e meter toda a gente na prisão ou atrasar ainda mais a revolução. Isto era o pensamento no interior do partido. Coisa para acabarmos? Ok, já acaba já. E, portanto, o primeiro ponto e o ponto essencial era mesmo este, é que realmente, em primeiro lugar, a visão heroica não é uma visão, hoje em dia, sustentável, essa visão heroica da revolução. Em segundo lugar, é importante perceber-se
que talvez não tenha sido uma revolução e que a Revolução Bolchevique, em última análise, pode ter sido apenas uma contra-revolução contra aquilo que era a força que a esquerda, democrática e aberta, várias tendências tinham na Rússia na altura, em 1917. Muito obrigado. Muito obrigado. O czarismo só acaba em agosto.